Amados, eu sei que são 10 capítulos esse livro que nós vamos estar meditando nessa noite, o livro de Esther. Eu creio que, no mínimo, 10 sermões para a gente sanar detalhadamente esse livro tão rico que é o livro de Esther. Mas eu vou procurar fazer um panorama desse livro com os irmãos nessa noite, pelo tempo que temos e para que o sermão também não fique sem conclusão, né? Eu começo aqui o sermão e aí só dá continuidade quando eu voltar aqui. Mas que nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer falar nessa noite. E eu intitulei como tema o cuidado e soberania de Deus para com o seu povo. Cuidado e soberania de Deus para com o seu povo. Então abram aí o livro de Esther, nós vamos estar lendo partes de alguns capítulos até o capítulo 10. Então nós vamos estar pincelando aí, fazendo uma espécie de panorama mesmo do livro para que a gente possa entender. Lembrando que o livro de Esther é um livro onde os judeus eles leem esse livro quando a festa do Purim, onde eles foram libertados e eles usam esse livro, a leitura desse livro. São 10 capítulos curtos que você pode ler na tua casa, né? Eles falam numa sentada, né? Você senta num dia e levanta no outro, você consegue ler esse livro. Mas divida ele aí nos três dias, você consegue ler novamente o livro, porque nós vamos estar falando a respeito desse livro nessa noite, lembrando do cuidado e soberania de Deus para com o seu povo. Mas o capítulo 1, a gente vê que alguns personagens ali, como o rei Assuero, ele dá um banquete, e eu lendo esse livro e pensando, o livro de Esther e pensando, 180 dias de banquete, 6 meses, né? Eu não sei como que consegue, né? Mas ele, na verdade, o rei Assuero, ele governava da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Então, essas 127 províncias que ele governava, ele tinha era uma nação mais poderosa da época, eram os persas. Então o rei Assuero deu esse banquete justamente para mostrar para os príncipes das 127 províncias, e diz a palavra de Deus que ele ainda convidou a escola da época. A escola da época era a elite que estava ali ao redor daquela região, que não fazia parte da província, mas ele também convidou para o seu banquete. E aí, para mostrar, vencidos os 180 dias, aí ele deu mais 7 dias de banquete. Mais 7 dias, daí ele convidou o povão, né? Aí o povão, boca livre, vamos lá, todo mundo, mas ele não diminuiu, por ser um banquete para o povão, diz a palavra de Deus que ele servia as bebidas em taças de ouro, linho fino, para mostrar para aquele povo, eu tenho condições, eu sou poderoso. Mas diz a palavra de Deus que nesse mesmo tempo, a rainha Vasti, que era a rainha da época, estava dando um banquete para as mulheres também. E aí foi a rebelião das mulheres, né? As mulheres, aí a rainha Vasti, depois do 7º dia, o rei Assuero manda os eunucos buscar a rainha Vasti para apresentar. Na verdade, ele queria mostrar, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita, e ele queria mostrar para os príncipes, para a escola da época, para o povão, que a rainha Esther era uma mulher muito bonita e queria apresentar. Na verdade, se exibir, né? E aí, o que aconteceu? Ela negou ir à presença do rei. Ela negou ir à presença do rei, e aí ficou um clima muito ruim, porque ninguém se negava a ir à presença do rei, e ela se negou. E ele busca os seus conselheiros e pede conselho o que fazer diante de uma situação daquela. E dentre aqueles conselheiros que ali estavam, um homem chamado Memucã se levantou e deu uma ideia. Falou assim, não pode deixar passar tudo isso que aconteceu, porque as outras mulheres também vão ficar sabendo e não vai até a presença dos príncipes. Então vamos fazer uma coisa, vamos organizar um concurso com mulheres formosas, belas, para substituir, uma das escolhidas substituirá a rainha Vasti. E aí foi do agrado do rei que se fizesse assim, e assim se concedeu. Dentre as 127 províncias, muitas mulheres foram apresentar, mas elas não apresentaram diretamente ao rei. Ela ia até o guarda das mulheres chamado Hagai. Esse Hagai que examinava, olhava, era bonita, tinha uma boa aparência no sentido assim também de ser substituta da rainha Vasti. E diz a palavra de Deus que agora entra a rainha Esther. Aí Esther era apresentada. Quem era Esther? Esther era
órfã, o pai e a mãe tinham morrido, porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, eles foram levados cativos. Depois os persas também conquistou a terra da Babilônia, e eles ficaram por ali. E diz a palavra de Deus que Ester foi criada pelo seu primo, chamado Mordecai. Esse primo criou como filha. E ele não perdeu a oportunidade que quando surgiu esse concurso de beleza aí para substituir a rainha mais poderosa da terra na época, a rainha Vasti, ele levou também Ester. E diz a palavra de Deus que quando Ester é apresentada a esse guarda das mulheres, um eunuco, a palavra fala que ele se encantou com Ester, pela humildade dela, pela beleza de Ester. E aí a gente vê o cuidado de Deus, a soberania de Deus já agindo desde o começo. Se ele olha o histórico daquela menina, uma órfã, uma menina humilde, pobre, substituir uma rainha, a mais poderosa da terra na época. Mas diz a palavra de Deus que o Hagai deu a Ester um tratamento diferenciado. Deu o melhor aposento para ela, deu 7 concubinas para cuidar dela. E era interessante que esse tempo era um tempo de 1 ano. Elas ficavam se preparando com finas iguarias, com unguento, com perfumes, para depois desse ano apresentar diante da presença do rei. E ele foi selecionando, e ficou algumas mulheres ali, entre elas Ester. Ester é um nome persa, mas o nome judaico é Hadassah. É o mesmo, a gente encontra na palavra de Deus, é um nome judaico de Ester, é um nome Hadassah. Aí ela apresenta diante do rei, o momento que ela foi apresentar diante do rei. Diz a palavra de Deus que elas podiam pedir qualquer coisa ao guarda das mulheres, qualquer perfume, qualquer maquiagem que elas queriam usar, e diz a palavra de Deus que Ester não pediu nada, simplesmente chegou na presença do rei. E diz a palavra de Deus que o rei a amou mais do que todas as mulheres. Certamente, eu creio que deve ter outras para se apresentar, mas simplesmente o rei chegou diante de Ester e colocou a coroa na cabeça dela e falou: você vai ser a substituta de Vasti. As outras podem voltar para casa. E é interessante isso que Mordecai, por mais que Ester tivesse esse privilégio como rainha, diz a palavra de Deus que Mordecai, o seu primo que a criara como filha, ficava à porta do palácio. Constantemente Mordecai estava ali para saber o que se passava com Ester, o que estava acontecendo com Ester. E nesse tempo que Mordecai estava ali, ele ouviu de 2 eunucos do rei, que estavam na guarda da porta, tramando contra o rei Assuero. E ele falou: como que eu vou falar para ele? Ele mandou um recado para que alguém que de dentro do palácio falasse com Ester que alguém estava tramando contra o rei e queria matá-lo. A palavra de Deus diz que o rei foi investigar a denúncia e era fato. E ele manda enforcar esses 2. Mas Mordecai não tem nenhum benefício por ter tido essa delação, né? Não foi premiado com nada, simplesmente ele voltou para a porta do palácio. E aí entra em cena, amados, um homem chamado Amã, inimigo dos judeus. Esse Amã, ele é descendente dos amalequitas, que era inimigo do povo judeu. A gente vê lá em 1 Samuel capítulo 15, lembram lá que quando Deus manda Saul invadir o território dos amalequitas e matar tudo e não deixar nada, inclusive os animais. E aí Saul faz as coisas pela metade, traz o rei Agag, traz algumas ovelhas, e aí no outro dia Samuel vai visitar Saul. Samuel chega e fala assim: Saul, cumpriu toda a missão que foi encarregada a você, dita por Deus, e eu te disse como fazer. E ele disse: eu fiz, mas o povo pegou as melhores dos despojos para oferecer como sacrifício. E Samuel fala para ele o seguinte, para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele não tinha obedecido à voz de Deus. E aí ele traz o rei Agag e traz alguns dos amalequitas também. Não exterminou todos. E dessa descendência surgiu outros também amalequitas, e esse Amã fazia parte também. Nesse interim, o rei Assuero nomeia
nomeia Amã para que ele tome conta das 127 províncias. Havia um responsável, um príncipe em cada província, mas ele era o responsável para tomar conta das 127 províncias. Imagina o poder que esse homem tinha na mão. Se não bastasse, o rei tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de Amã. O que ele estava fazendo naquele momento, tendo essa atitude? Nesse momento de transferir o anel do seu dedo para o dedo de Amã, ele estava transferindo todo o poder para Amã. Por quê? Porque um rei, ele colocava uma carta, enrolava o papiro, amarrava, colocava argila e com o anel ele selava. E esse selo era irrevogável, principalmente os persas. O medo e persas, a lei deles era irrevogável. O que Amã fez? O rei disse para que todos que se achegassem diante de Amã se curvassem diante dele, prestando reverência. Sabe, o único que não curvava diante de Amã? Mordecai. E isso foi acontecendo um dia, dois, todas as vezes que Amã passava e Mordecai não curvava diante dele, alguém falou assim: Amã, você viu que Mordecai não curva diante de você? E é uma lei, o rei pediu para curvar. Até então ele não tinha percebido, mas depois ele começou a ver que Mordecai não se curvava diante dele quando ele passava. E ele ficou furioso. Ele ficou furioso com aquela situação e chegou diante do rei e disse: Rei Assuero, vamos decretar uma lei, porque há um povo espalhado nas 127 províncias, todos judeus, que estão atrapalhando o desenvolvimento. Então vamos decretar que do 10º mês, no mês 13, que é o mês de Adar. O mês de Adar aqui, amado, no calendário judaico, é o mês de março e abril. Tem nesse intervalo aí. Na verdade, era o mês de março, que era o dia 13, que ele estava decretando para que todos, sem exceção, morressem, fossem exterminados. Tanto mulheres, crianças, homens, todos fossem. E aí o rei falou assim: o poder está na tua mão. Ele estava com um anel no dedo. O que ele fez? Mandou cartas para 127 províncias e selou com o anel do rei, decretando: no dia 13 do 10º mês, todos os judeus serão exterminados. E essa lei não podia ser revogada, lembrando que a lei do medo dos persas não podia ser revogada. E quando Mordecai fica sabendo desse decreto, diz a palavra de Deus que, como os judeus sempre fazem em sinal de lamento, ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco, joga cinza na cabeça e sai caminhando pela cidade de Suzã, que era a capital da época. E alguém lá de dentro do palácio viu que Mordecai estava naquela situação, deplorável, e comunica a Esther: Esther, o teu primo está numa situação. Só que Esther não estava entendendo nada, porque ela não estava sabendo o que estava ocorrendo. E ela manda saber de Mordecai o que estava acontecendo, manda roupas novas para ele, e ele não aceita essas roupas, continua com luto, mas ele passa tudo o que estava acontecendo para a rainha Esther. E aí ele disse que a rainha Esther também, ela não escaparia por ser rainha, ela é judia, porque a lei era para exterminar todos os judeus. Aí a gente vê a mão de Deus trabalhando. Eu fiquei pensando assim: por que do 10º mês? Esse tempo que Deus deu a eles para que tudo acontecesse, porque Amã poderia assim: ao final da semana todos os judeus serão mortos. Ele não fez isso. Ele tinha um prazo ali de 11 meses, que estava no primeiro mês. 11 meses. Então, do 10º mês, no mês 13, todos os judeus serão exterminados. E aí a rainha Esther fala: eu não posso ir na presença do rei sem ser chamada. Ele mandou avisar Mordecai. E não podia mesmo. Nem como rainha ela podia chegar na presença do rei sem se o rei a chamá-la. E ele não chamou, diz a palavra de Deus que fazia 30 dias que o rei não a chamava. E diz, aí, o que aconteceu? Aconteceu que ela disse assim: eu vou na presença do rei, se perecer, eu vou perecer. Fazer o quê? Mas eu vou defender meu povo. Eu me lembro dos 3 amigos de Daniel. Quando ele chega em Nabucodonosor, o Sadraque, o Mesaque e Abednego, ele diz o seguinte: ó rei, eu vou falar algo para você.
Se Deus quiser nos livrar da fornalha acesa, Ele vai nos livrar. Se não, nós estamos dispostos a pagar o preço, em outras palavras. Foi o que aconteceu com Esther. Só que Esther, ela faz algo aqui maravilhoso. Ela convoca as suas criadas, ela convoca, pede para que o rei, o Mordecai, jejue e ore, para que Deus dê livramento a eles. Aplicando para nós, amados, quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas, sem buscar o consentimento de Deus, sem buscar a presença de Deus? Porque muitas vezes nós precisamos de buscar a presença de Deus. E esse texto eu quero que vocês leiam comigo, está lá em Esther 4, 15 a 17. Por favor. Eu fiz aí um panorama dos 3 primeiros capítulos, agora nós estamos no capítulo 4, dizendo assim, Esther 4, 15 a 17. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejue por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Antes de tomar a decisão, antes de ir à presença do rei, o que ela fez? Ela convocou um jejum. E é muito interessante que quando esse decreto chegou às províncias, diz a palavra de Deus que os judeus da época choravam, lamentavam de tal forma que eles decretaram luto, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles seriam exterminados. Mas aqui, esse momento que eles estão agora, mudaram o foco. Eles mudaram o foco do luto para o jejum e para a oração. Eles mudaram o foco do problema, das dificuldades para o jejum e para a oração. Eles focaram em Deus em vez de focar nos problemas. Eles focaram em Deus em vez de focar nas circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias nos amedrontam, muitas vezes as circunstâncias nos traz desgosto, mas nós temos que focar em Deus, e a palavra de Deus fala para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esther nesse momento estava ali, e interessante que ela pede para Mordecai, mas ela não cruza os braços também. Jejue, que nós também jejuaremos aqui no palácio. Ela poderia muito bem, eu vou transferir responsabilidade, vocês fazem o que vocês quiserem, mas nós vamos aqui. E é interessante que, nesse tempo, ela tem uma estratégia. Agora nós estamos lá no capítulo 5, verso 1 a 4. Esther, ela oferece um banquete ao rei. E é um privilégio, era um privilégio muito grande, só que ela pede assim: eu quero que venha Assuero e Amã. E Amã se achou, né? Ele achou os amigos da família real, né? Ele pensou com ele: nossa, a Esther já está me convidando para um banquete junto com o rei e não convidou mais ninguém. E diz a palavra de Deus que ele chegou em casa todo satisfeito e contou para a mulher dele, falou assim: ó, eu sou importante mesmo, porque a rainha me convidou para um banquete. Só que a estratégia, olha para você ver o que é ansiedade, não dá certo, né? A rainha Esther não foi ansiosa. Ela deu o primeiro banquete, quem ficou ansioso foi o rei. Rainha, o que você quer pedir a mim? Metade do meu reino eu te darei. Ela disse: eu quero que você volte amanhã, no segundo banquete que eu vou te oferecer, junto com Amã. Aí Amã chega, né, se achando. Só que Amã saiu do primeiro banquete e foi para sua casa, passou perto de quem? De Mordecai. Mais uma vez, Mordecai não curva diante dele. Ele chega todo nervosinho em casa e conversa com a mulher, e a mulher dá um conselho para ele. Olha os conselhos da mulher. Construa uma forca de 50 côvados de altura, aproximadamente 25 metros, não sei para quê, uma forca de 25 metros de altura, né? Eu queria parecer mesmo, aquele que está lá em cima é o cara, né? E aí mandou construir essa forca de 25 metros de altura aproximadamente para Mordecai. Só que, quando eles estavam ali conversando em casa, chegou os eunucos do rei e disse: o banquete já está preparado, o rei está aguardando você junto com a rainha. E ele vai. A hora que ele chega,
No primeiro dia, nada. Segundo dia do segundo banquete, o rei pergunta novamente a Esther: o que você quer me pedir, Esther? Até metade do meu reino eu te darei. Ela falou assim: é sobre um decreto que foi lançado, baixado pelo Amã e selado com o rei, com o anel real, e para matar e exterminar todos os judeus. Interessante que nesse momento diz a palavra de Deus que o rei Assuero fica assustado. Mas quem que é esse que fez tal atrocidade? Aí a palavra fala assim: ele está ali no pátio. E aí entra Amã. E antes um pouco, muito interessante, que não podemos deixar passar, é que no intervalo do primeiro banquete para o segundo banquete, o rei teve uma insônia e pediu para que lesse os arquivos reais. Imagina, uma pessoa de insônia, aí lê os arquivos reais, né? Mas isso tudo à mão de Deus, o cuidado de Deus e a soberania de Deus. E nesses arquivos estava escrito o quê? Que Mordecai tinha descoberto que dois eunucos estavam tramando contra o rei, tentando matá-lo, e o rei investigou e era verdade. Então ele livrou a vida do rei. Aí ele pergunta assim: mas qual honra foi dada a Mordecai por esse fato? Algum dos eunucos que estavam ali disse: nenhum. Coitado, saiu, ninguém deu moral nenhuma para ele. E aí ele fala: não, tem que honrar esse homem, ele poupou a minha vida. E aí ele chama quem? Ele chama Amã. Ele chamou Amã e disse assim: Amã, quero um conselho. Quando uma pessoa quer honrar a outra, o que eu posso dar a ela? Aí Amã pensou: é eu, né? Eu sou o queridinho do rei, eu estou ali já, best friend da família real já, né? Eu já estou ali, até a rainha Esther está me convidando para que eu participe de banquete, então, Aí ele começa. Ele começa a falar. E é muito interessante, que eu quero que vocês leiam também, versículo 13 do capítulo 5 e o 14. Porém, tudo não me satisfaça enquanto eu vir o judeu Mordecai assentado à porta. Então lhe disse Zeres, aí ele está falando a mulher dele, falando dele. Tá? A mulher deu esse conselho, ele foi para a casa real novamente, e quando ele está no pátio, como eu já disse, o rei Assuero pergunta para ele, e aí ele responde, não, coloca um anel no dedo desse cara, anel real, verdadeiro, coloca a coroa na cabeça, as vestes reais, o cavalo que o rei cavalga, leva esse homem para a praça para ser saudado pelo povo. Ele falou, gostei da ideia, só que é Mordecai, e quem vai fazer isso é você. O inimigo do cara, né? E aí ele pega Mordecai, coloca no cavalo, coloca a coroa real na cabeça de Mordecai e vai para a praça. O negócio dele é querer matar o cara, agora está ali, né, e o povo ovacionando Mordecai. E ele volta triste para casa. Mas Deus tem um plano. Diz a palavra de Deus que Mordecai, depois que aconteceu tudo isso, ele voltou para a porta. Ele voltou para a porta do palácio, humilde. Ele não reivindicou direitos a ele. Ele voltou para a porta do palácio. E nesse interim, a rainha Esther conta tudo o que estava acontecendo para o rei. E aí, um dos eunucos disse, esse Mordecai que a rainha Esther está dizendo, construiu uma forca para esse Amã que a rainha Esther está dizendo, construiu uma forca para Mordecai e vai matá-lo. O rei, tudo bem, vai e enforca ele na mesma forca que ele construiu. Mas o interessante, amados, que mesmo diante parece que um problema, a gente pensa assim, a gente vê a soberania de Deus, o cuidado de Deus, mas a gente não enxerga muitas vezes a solução dos problemas. Quando Amã morre, enforcado, o decreto continuou, era irrevogável. Então, no 10º mês, do mês 13, no mês de Adar, eles seriam exterminados. Mas quando a mão de Deus está sobre os servos dele, não tem nada, não tem decreto, não tem nada que venha atrapalhar
o cuidado e soberania de Deus. O que ocorreu foi que todo o poder da casa de Amã foi dado a Ester e foi dado a Mordecai. Mordecai agora estava com o anel real na mão, as mesmas regalias que tinha Amã, Mordecai. E aí ele disse, rainha Ester pediu para ele revogar o decreto de Amã. Ele disse, eu não posso. Mas vocês podem fazer uma coisa, vocês estão com o poder na mão. Pede para que elabore um segundo decreto, para que os judeus tenham a chance de se defender. E aí automaticamente ele foi, selou com o anel real e mandou para as províncias. Chegou o grande dia, o dia 3 do 10º mês. E aí muitos dos persas passaram para o lado dos judeus, defendendo os judeus. Mataram mais de 70 mil persas em vez de matar os judeus. Porque Deus estava com eles desde o começo. Deus estava diante dessa situação desde o começo. E diz a palavra de Deus lá no capítulo 10. Eu estou resumindo aqui, irmãos, pelo nosso tempo, mas leia o livro de Ester. Leia o livro de Ester. Diz que a casa de Assuero se prosperou por causa de Mordecai. Lembra lá de José, na casa de Potifar? Que a casa de Potifar se prosperou por causa de José? A casa de Assuero também prosperou por causa de Mordecai. Porque Deus estava diante dessa situação, esse cuidado que Deus tem para com o seu povo. Diante de um decreto irrevogável, Deus mudou toda a situação. Esse é o nosso Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação que você olha e diz assim, eu não vejo saída, eu não vejo uma solução para esse problema, para essa dificuldade, para essa situação que eu estou enfrentando. Eu digo a você, da mesma forma que Deus atuou na vida de Ester, de Mordecai, trazendo ele lá da porta do palácio, uma menina órfã, os pais tinham morrido, mas ela encarou toda essa situação, ela não abandonou o seu povo, ela podia muito bem usar de status como rainha e dizer, não, eu estou muito bem aqui, os meus descendentes que façam o que eles têm que fazer. Não, ela lutou pelo seu povo. Nós, como servos de Deus, temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está conosco todos os dias. E a situação, muitas vezes, ela se agrava de tal maneira que nós não conseguimos enxergar uma situação, uma luz no fim do túnel. Mas creia que Deus, da mesma forma que mudou a sorte, e diz a palavra de Deus que quando esse decreto chegou, o decreto de Mordecai, aquele povo que estava de luto, aquele povo que chorou quando recebeu o decreto de Amã, rejubilou, a alegria foi geral. Por quê? Porque Deus muda a nossa sorte. Porque Deus muda uma situação irrevogável, porque Ele é Deus, Ele está acima de rei, Ele está acima de qualquer autoridade. Então o livro de Ester, e por isso tem uma festa do Purim, que comemora a libertação do povo. Nenhum se pereceu, porque a boa mão de Deus estava com eles. Está com você, está comigo, está conosco, basta crermos, amém? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Eu creio que nós fizemos um apanhado geral do livro de Ester, mas eu peço a você que leia de forma detalhada. Nós levaríamos 10 sermões aqui para que nós pudéssemos expor o livro de Ester, mas eu fiz esse apanhado porque esse livro ele traz a soberania de Deus e um cuidado muito grande de Deus para conosco. Senhor, obrigado pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, de uma forma muito especial. Muitas vezes não enxergamos solução para os problemas, para as dificuldades, mas o Senhor é o Deus que cuidou da Ester, o Deus que cuidou de Mordecai, transformando uma situação em outra totalmente diferente, uma situação de luto, uma situação de pranto, uma situação de dor, uma situação que eles não viam uma solução, mas o Senhor a transformou em alegria, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós cremos nisso, Senhor, porque é promessa Tua, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.